ter um investimento, que eu diria que gera um duplo ganho para o Rio Grande do Sul. No médio e longo prazo, pela melhoria da condição das estradas, melhora a nossa competitividade, reduzindo os custos de logística. E no curto prazo, gera também ganhos à medida em que investimento em construção civil, construção de estradas, são recursos volumosos que geram empregos, que geram arrecadação em SSQN para os municípios, em ICM para o Estado. São aplicação de recursos captados em financiamentos pela iniciativa privada, que depois vão ser ressarcidos através do pagamento das tarifas de pedágio, mas que num primeiro momento alavancam também a nossa economia. Então tem um resultado econômico também que não é desprezível. E esse investimento tem que ser feito em parceria com o setor privado. Portanto, eu sou contra a empresa gaúcha de rodovias, acho um erro, um equívoco, especialmente porque ela não tem contratos de concessão com o Estado. Ela tem a outorga das rodovias por decreto, sem obrigação de contrapartida em investimentos. E enquanto quando você faz concessões para a iniciativa privada, você faz licitação, faz a modelagem, a licitação, obrigando os investimentos que você deseja ver acontecer, como viadutos, ampliação de capacidade de pistas e tudo. E se a gente consegue passar para... Aí você tem que analisar os casos possíveis, a formação de polos rodoviários, em que rodovias com maior valor diário médio permitam investimentos em outras rodovias com menor fluxo. É um sistema possível, com algumas críticas, que também tem que ser feito com cautela para não significar sobrecarga, sobrepeso de tarifa em alguma região, mas que podem ajudar a financiar investimentos também em infraestrutura em regiões que tenham menos interesse comercial, ou no mínimo viabilizando o investimento nessas rodovias que têm interesse comercial pelo valor diário médio, fluxo de veículos que elas têm, o interesse comercial que se desperta nisso, desonera o Estado de fazer um investimento nessas rodovias e aí o Estado pode canalizar os recursos que hoje coloca em rodovias que têm viabilidade com a iniciativa privada para que ele faça um investimento onde, e esse na minha visão é o papel do Estado, é investir nos setores, nos locais, nos espaços, nos territórios, nas regiões em que o interesse comercial não está presente, porque não se viabiliza comercialmente, mas que é estratégico do ponto de vista de desenvolvimento econômico. É aí que o Estado tem que estar presente, estimulando e investindo para estimular a economia. Na questão das ferrovias, o que a gente tem que fazer é cobrar fortemente do governo federal, da NTT, o contrato de concessão vigente com a antiga América Latina Logística, hoje é Rumo, que é a responsável pela operação dos terminais, dos ramais ferroviários do Rio Grande do Sul, tem um contrato de concessão que não é respeitado, que eles não cumprem os investimentos e a manutenção desses terminais e de ramais, que são estratégicos também para a redução do custo de logística. Em hidrovias, a mesma coisa. Nós temos um potencial hidroviário bastante importante, pela Lagoa dos Patos e pelas bacias hidroviárias que nós temos aí, que atendem regiões altamente produtivas do nosso estado, e que não são exploradas por falta de terminais, que podem ser feitos pela iniciativa privada, sinalização, dragagem de canais, para melhorar a capacidade desse transporte. Ou, por exemplo, pelo Porto de Rio Grande, não ter a operação feita corretamente, que também acho que o setor privado precisa estar mais presente lá no Porto de Rio Grande, e que alguns navios chegam a ter dificuldade de atracar e não atracam no Porto de Rio Grande, seguem viagem diretamente ao Porto de Santos, por exemplo, sem parar aqui para buscar as suas cargas, porque a dragagem não é feita corretamente, e aí, como ele tem uma data certa para entrar no Porto de Santos, eu recebi esse relato de várias empresas, ele segue esse navio direto para o Porto de Santos. E aí o produtor local, que mandou a sua carga para o Porto de Rio Grande, tem que fazer a sua carga retornar pelo meio rodoviário e mandar por meio rodoviário até o Porto de Santos, porque não conseguiu embarcar aqui, pelos problemas na operação do porto. Então vejam o custo de logística que se impõe, né, o custo do Rio Grande do Sul, para quem está investindo aqui. Aí imaginem isso repetidas vezes. Toda vez acontece isso, o que você, como empreendedor, pensa? Bom, vou me mudar daqui, né? Chega, vou para algum lugar que eu tenha segurança no transporte, no escoamento da minha produção. Então esse investimento é importante e tem que ser feito em parceria com o setor privado. Décima questão, qual o tratamento que seria dado aos incentivos fiscais, como o FUNAPEM, e qual seria a política de atração de investimentos? Acho que falei bastante sobre a questão da política de investimento. Vou
Repesala, a gente não... Nós, homens públicos, somos sempre demandados sobre atrair empresas, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas pensam que a gente pega alguém pelo braço e diz vai investir aqui e vai gerar emprego, né? E é claro que não é desse jeito que funciona. A gente tem que tornar o Estado atraente para quem empreende. E atraente, a atração de investimentos, se dá com um ambiente que estimule. Aliás, eu diria que o grande ativo do Estado do Rio Grande do Sul e que nos sustenta ainda hoje, diante de tantas dificuldades, poxa, um Estado que cobra mais caro o ICM, que é burocrático, demora mais para conseguir licenças, que não tem as estradas em condições e que impõe custo e logística. Por que esse Estado não foi derrubado ainda de vez? Porque tem um povo trabalhador, com capacidade empreendedora, com disposição para trabalhar, não nega serviço, o povo gaúcho. A prova disso é que o oeste catarinense, o centro-oeste do Brasil e tantas outras regiões onde os gaúchos desbravaram e tiveram espaço para empreender, geraram riquezas nesses espaços, mas aqui no seu estado não estão encontrando espaço para empreender. Então a política de geração de investimentos passa por tirar o peso do Estado das costas de quem empreende. Eu preciso liberar essa energia que está reprimida, sufocada nessa população, com redução de burocracia. Só para dar um exemplo, a gente tem essa demora no processo de emissão de licenças ambientais, e outros estados, a Bahia, por exemplo, Santa Catarina, em muitos casos, já fazem processos de autodeclaração. Como você faz o imposto de renda, né? Quem aqui declara seu imposto de renda, declara e não espera a Receita Federal fazer análise um por um de cada documentação para poder receber a restituição do seu imposto, por exemplo. Você pode cair na malha fina da Receita Federal e ter uma análise mais pormenorizada e mais detalhada. Mas a Receita Federal toma por base, vamos dizer assim, a lógica da confiança de que as documentações e as declarações estão corretas. E aprova isso e ressarce. Quem sonegar, quem mentir, quem omitir informações vai ser punido. Mas não pune todo mundo na origem, porque se tivesse que analisar documento por documento de cada um, a gente estava esperando agora a restituição de 1998, sei lá, porque não teria capacidade a Receita de analisar todas as documentações. Então, esse processo de autodeclaração, na Bahia, eles chamam de licença por adesão e compromisso, é aquela em que o empreendedor privado lança digitalmente todos os seus documentos, que são obrigatórios, e automaticamente está aprovado o seu empreendimento. E ele sai abrindo o seu negócio lá e fazendo a sua atividade, e o poder público fiscaliza, e se estiver fazendo errado, pune severamente quem está fazendo errado, mas não pune todo mundo na origem. Porque punir na origem todo mundo, e essa lógica de desconfiança que impera no sistema burocrático brasileiro, nos custa muito economicamente. Porque essa energia, essa disposição de investimento, que vai gerar riqueza, que vai gerar renda, que vai gerar emprego, ela é sufocada e reprimida e acaba custando socialmente muito mais do que os possíveis custos de quem estará fazendo errado, né? Bom, porque se for um processo mais rápido de autodeclaração, então quer dizer que algumas pessoas poderão, eventualmente, ter aprovado projetos que estão errados? Eventualmente sim, e aí o Estado tem que ter fiscalização e acompanhamento e punir severamente, tem que ter consequências severas para quem faz errado, mas nós vamos ganhar de outro lado com a liberação da energia empreendedora, das pessoas que fazem a coisa certa, que são a maioria. Só para dar um exemplo nessa questão da lógica da confiança e da desconfiança, né? A desconfiança custa caro. A desconfiança impõe, vou dar um exemplo banal, assim, a catraca no ônibus, a catraca no sistema do metrô, em que todo mundo tem que comprovar que pagou para poder entrar, né? E você sabe, em tantos países, que alguns já devem ter visitado, não tem catraca, não tem ninguém cobrando ali na entrada. As pessoas pagam e entram no transporte, entram no metrô. Na Alemanha funciona assim, em outros países. Você paga e entra no metrô. Uma vez, quando eu fui à Alemanha, alguém perguntou lá, um grupo de amigos perguntou para um alemão ali, mas vocês não têm medo ou não têm receio que muita gente ande no transporte sem pagar? E
E o alemão respondeu, mas por que alguém faria isso? Não cabia na consciência dessa pessoa que é certo pagar, eu pago e entro. Eu não vou deixar de pagar porque não tem ninguém me cobrando a entrada ali. Então a gente tem que estimular uma cultura de confiança, de consequência para quem faz errado, mas de confiança para liberar a energia da maioria que é honesta, que faz a coisa certa. E isso tem resultados econômicos. Eu aposto muito no estímulo a isso. No processo da burocracia, esse é o ponto. Só para dizer, outros estados fazem isso. Tem uma parte do nosso hino que a gente canta com vigor aí no Rio Grande do Sul, que diz, sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra, né? E eu tenho repetido, sirvam as façanhas dos outros de modelo para nós também. Não é feio olhar para o que está acontecendo lá fora e tomar como exemplo para que a gente possa modernizar esse Estado e mudar a mentalidade da relação de governo e sociedade para produzir melhores resultados aqui. Essa questão da burocracia. A questão da carga tributária, nós já falamos, passa pela reforma do Estado e por uma nova lógica de sistema tributário. Tem a questão da educação, que eu entendo que também estimula investimento. Se nós apresentarmos resultados na educação, nós estimulamos investimentos no nosso Estado, na medida em que vamos ter para o futuro mercado de força de trabalho, mão de obra qualificada e mercado consumidor também, que produzindo riqueza será mais qualificado, isso atrai investimentos para o nosso Estado. E na política de incentivos fiscais, eu entendo que se nós conseguirmos associar tudo isso, a mecanismo de incentivos fiscais acaba servindo como compensação da falta de todo o restante. Como o Estado é burocrático, como o Estado é caro, como o Estado não tem infraestrutura, ele acaba tendo que apresentar incentivos fiscais para segurar investimentos aqui, que se não tiver esse incentivo, vai para outros estados, que ele vai ter a estrada, vai ter o porto, vai ter carga tributária menor. Então, na medida em que nós conseguirmos avançar nessas outras políticas, nós podemos reduzir e revisar a política de incentivos fiscais vigente, porque a atração para o Estado não será imposto menor ou deixar de tributar, vai ser porque o Estado tem gente, tem burocracia ágil, tem menor carga tributária em nível geral, que tem a infraestrutura que dá condições de escoamento da sua produção ou de receber o material dos seus fornecedores com baixo custo. Eduardo, última pergunta. A política vive um momento de instabilidade e o Estado do Rio Grande do Sul depende, em grande parte das vezes, de medidas da esfera federal. Ainda assim, por que o senhor deseja ser governador? Estava brincando aqui quando eu cheguei aqui no evento, quando eu li essa pergunta, aí eu digo, essa é a pergunta que vale muito, né? A gente discute todos esses assuntos, mas depois de tudo isso, como é que ainda quer ser governador, né? Eu vou responder simplesmente o seguinte, alguém tem que ser. É isso, né? Alguém tem que ser. Quantas profissões vocês olham e pensam, eu não me vejo fazendo isso, mas as pessoas gostam, né? Brincava ainda aqui, eu digo, dentista, por exemplo, eu não consigo me ver sendo dentista, mexendo na boca de uma pessoa.